Nessa noite, me veio ao coração uma palavra, e eu vou, ao invés de nós tratarmos da sequência do Evangelho de Mateus, nós vamos dar um salto, nós vamos lá na primeira carta de Pedro, e no capítulo 2, versículo 17. E nós vamos falar um pouquinho deste versículo da carta que escreveu Pedro, amigo de Jesus, um dos mais íntimos amigos de Jesus. Era aquele bem chegado mesmo, né? Amigão do nosso amado mestre. E ele trouxe um texto interessante. Eu coloquei aqui um tema para nós discorrer sobre ele. Lá para as redes sociais vai o tema: vivendo com honra e amor. Eu botei aqui um acréscimo, que não vai para lá, mas vou botar aqui para nós. Vivendo com honra e amor, 2 pontos. O desafio cristão. Não é possível ser um cristão autêntico, um seguidor do Mestre Jesus, se não tiver honra, se nós não formos honrados. Olha o que diz o irmão Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos. Ele diz que o cristão tem que honrar a todos. Você sabe a abrangência disso? Honrar a todos. Amai os irmãos. Temei a Deus. Olha aqui, quanta coisa tem aqui. Eu estou fazendo pausado assim, que é para você refletir. A cartinha do Pedro, ela é para mim também, é para você, é para nós todos. E nós precisamos expandir o entendimento aqui no que o Pedro está falando, do que ele está dizendo. Então ele diz: honrai o rei. Nós não temos rei, certo? Quando Pedro escreveu a carta, ele estava mandando honrar o imperador romano, o rei. Para nós aqui, honre o presidente, honre o governador, honre o prefeito. Então é interessante. É interessante porque o Pedro sai de uma coletividade e ele diz que é para nós honrarmos a todos. Depois ele faz umas discriminações para nós podermos entender a abrangência da honra, como nós precisamos e devemos honrar a todas as pessoas. E nessa noite eu quero averiguar junto com vocês um pouquinho do que isso significa para nós. Eu fiz aqui umas 5 perguntas e eu coloquei assim: o que significa honrar? O que é honrar? Alguém aí consegue definir? O que é honrar? Exaltar? Eu entendo esse exaltar aí, é colocar o outro acima. Colocar o outro acima. Respeitar, alguém falou, respeitar. Né? Então, honrar. Aqui não cabe o não pecar, porque não tem a ver, claro, eu não vou pecar contra ele também, eu não vou errar contra a pessoa que eu honro. Né? Por exemplo, um marido que honra a sua esposa não vai desrespeitá-la. Uma esposa que honra o seu marido não vai desrespeitá-lo. Mas, enfim, o significado aí é tratar com respeito, com dignidade. É disso que se trata. Honrar é respeitar. Entende? É olhar para o outro com dignidade, é fazer as coisas com justiça. Entendeu? Então o que o Pedro está dizendo é: respeite as outras pessoas.
Um cristão precisa aprender a respeitar as pessoas, não desonrá-las, não maltratá-las, não fazer com elas nada que não seja justo. Entende? Eu costumo dizer, não faça chorar, não faça chorar para que você não venha a chorar também. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que semeamos, nós colhemos. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, eu não entendo por que eu estou passando por tal situação. Eu não entendo por que eu estou sofrendo. Eu não entendo por que eu tenho sido tão desonrado na minha vida. Eu entendo. E eu cheguei a essa conclusão, não porque eu julguei pessoas. Não. Eu cheguei a essa conclusão porque eu tive que examinar a mim mesmo. Eu tive momentos difíceis na minha vida. Tive momentos de dor, de lágrimas, de grandes perdas. E eu precisei conversar com Deus. Eu precisei buscar força em Deus, ajuda em Deus. E quando eu fui para a presença de Deus, para falar com Deus, eu tive que primeiro fazer uma análise. E à medida que eu fui me analisando, eu nem falei. Você entende? Eu cheguei na presença de Deus com muitas perguntas, em uma época da minha vida. E quando eu cheguei com todas aquelas perguntas, e eu fui fazer um exame do meu proceder, das minhas escolhas, das minhas atitudes, do meu comportamento, as respostas foram vindo na minha consciência. E eu disse, essa eu não preciso perguntar, eu já sei. Essa aqui também não preciso. E fui riscando. Quando chegou no final, eu não perguntei nada para Deus. Eu só disse, obrigado, Senhor, eu mereço. Eu mereço. E se teve uma coisa que eu aprendi a fazer, foi defesa de Deus. Deus está sempre certo. Deus não falha. Deus não erra. Deus não se confunde. Deus não fica na dúvida. Ele não acha. Deus sabe. Deus não pensa se vai dar certo. Deus determina e dá certo. É diferente. Deus não é homem. O eterno não é homem. Ora, sendo ele Deus, ele sabe todas as coisas. Qualquer cursinho básico de teologia vai dizer, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E aí bota todo oni que tu queiras. Todo prefixo oni. Oniparente, é o pai de todo mundo. Entendeu? O nosso Deus, ele é isso. Quando eu digo nosso Deus, é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sabe todas as coisas, então ele não se confunde, ele não tem, eu acho. E por isso mesmo, quando eu busquei em Deus respostas, eu descobri que as respostas estavam todas dentro de mim. Elas estavam ali na minha consciência. Eu comecei a observar, poxa, isso aqui deu errado porque eu agi assim. Está muito frio aí? Está frio? Não, mas lá está, então muda para cá, aqui não tem ar. Lá está molhado, está tudo molhado lá. Vê se aí ajuda. Tá bom? Então vamos lá. O Pedro, ele inicia os seus conselhos que ele aprendeu com Jesus. Tudo que o irmão Pedro vai escrever, ele aprendeu com Jesus. Eu poderia pegar dentro do Evangelho. Tudo que o Pedro está falando aqui, nós vamos encontrar dentro do Evangelho. O Evangelho, ele é um escrito e um conselho, um conjunto de conselhos que manda honrar pai, manda honrar mãe, que manda honrar as autoridades. Enfim, dentro do Evangelho está todo esse conjunto de conselhos do qual Pedro está sacando essa mensagem. Honrai a todos.
Eu botei aqui um exemplo para honrar. Como é que eu honro as pessoas? Cumprimentando. Eu honro as pessoas ouvindo as suas opiniões, dando opiniões, conversando amistosamente. Eu honro as pessoas quando eu as considero, quando sou gentil com elas, quando as encontro, e independente de quem seja, porque tem aqueles que honram o bem vestido, né? Tá com traje, tá e recebe. Até vendedor se engana com isso. Tem vendedor que vê o sujeito entrar com terno e gravata, ele já sai correndo. Oxe, se tiver uma maleta na mão mesmo, pode estar cheia de carnê, eles acham que é dinheiro, entendeu? E vão correndo atender a pessoa, certo? Mas aí quando entra alguém cujos trajes não são sociais, é simples, entendeu? É uma calça mais surradinha, não é um sapato de marca, um tênis de marca, não, né? Marca boa, porque os outros também têm marca, né? Só que tem marca ruim, e alguns olham e dizem, não é Nike, não é tal coisa, tem outros aí que eu não, né? Enfim, não, eles olham para a vestimenta da pessoa e não é naquilo que ele padronizou como uma pessoa abastada. Consequentemente, trata mal, não se importa, não cumprimenta. Tem vendedor que não quer atender. Não quer atender. E às vezes quem está ali tem dinheiro e o outro lá está enganando. Às vezes. Você me entende? Que as aparências enganam. Quando Pedro está dizendo honrai a todos, honrem aquele que é simples, aquele que tem um padrão de vida mais alto, aquele que é humilde, honre a todos, é de fato a todos. Se alguém fala bonito, é erudito, honre ele. Mas se tem alguém que não desenvolveu uma cultura mais profunda e que às vezes não sabe nem falar direito, vem com aquele sotaque lá da roça, né? E fala totalmente diferente, a gente já olha para ele, é o Jeca, né? O Jeca no bom sentido, eu estou dizendo aqui, lá do filme o Jeca, certo? Que aquele Jeca lá ganhou muito dinheiro, entende? Então, é um azarope lá, né? Vem daquele jeito dele, vem do jeitinho dele e tal. Tem a pessoa que despreza, não cumprimenta. Eu já vi aqui nessa casa, em dia de casa lotada, eu observando, vi pessoas que chegam lá, shalom, para um, e tem outro no lado, eles não são capazes de olhar, shalom para ti também. Eu não sei que shalom é esse, né? Esse é só dos lábios, não vem do coração, porque shalom que vem do coração vai abrangindo todos, vai pegando a todos, é distribuído para todos. Você está me entendendo? Então, estou dando aqui aí o exemplo. Respeite, considere, entende? Eleve, ponha acima de você. Você olhe para o seu próximo, e esse é o caráter cristão, como ele sendo superior a você. E aí você vai ser como Jesus lavando os pés dos discípulos. É isso que Deus quer de nós. Esse contexto, tudo que nós vamos falar aqui, que o Pedro está tratando, são as características de um cristão e também a identificação direta e objetiva do caráter cristão. Alguém que não age dessa forma que o Pedro está colocando, não deveria nunca dizer, eu sou cristão. Ainda que tem desejo de ser, não deveria dizer, eu sou um cristão. Para dizer, eu sou um cristão, tem que se destacar e brilhar com honra ao próximo. Tem que honrar o próximo. Senão, não deveria dar esse testemunho, dizendo, eu sou cristão, né? Tem um desafio aqui. O Pedro, dentro desse sentido da honra, ele diz que nós devemos, e aí está no ensino de Jesus,
nós devemos honrar até mesmo aquele que a gente não gosta muito. Mas tem como não gostar muito de alguém? Tem. Tem pessoas que eu gosto muito mais do que outras. Tem pessoas mais amáveis, tem pessoas mais queridas, tem pessoas mais gentis, e a gente gosta mais delas. Essa é a verdade. Tem pessoas mais chatas. Tem pessoas xarope. Entendeu? Tem pessoas quase insuportáveis. Mas sabe o que o Pedro está dizendo? Honra elas também. Honra elas também. Honra o chatinho. Ele é chatinho, não deixa de cumprimentar ele. Ele tem os inconfiáveis. Tem pessoas que não são confiáveis. Mas honre ele também. Seja gentil com ele. Abençoa ele. Entendeu? Faz ele entender que a partir de você, ele não é prejudicado. A partir de você, ele não será maltratado. A partir de você, ele será honrado. Porque essa é a qualidade principal de um cristão. Você está me entendendo aí? Segunda coisa, amar os irmãos. Primeiro Pedro manda honrar a todos, depois ele diz para amarmos os irmãos. É interessante que ele fez uma distinção. Se é para amar a todos, tá os irmãos. Mas ele traz um destaque para os irmãos. Porque dentro da família, é onde ocorre os choques mais terríveis. Algumas irmãs já reclamaram para mim, e até mesmo a irmã Gui já reclamou para mim. Entende? Por que quando vem um estranho tu trata melhor? Eu digo, eu trato melhor. Quando vai atender, normalmente a esposa reclama isso, Rosete. Por que para tal pessoa tu é mais gentil? Não, eu disse, não, nós temos intimidade que nos dá a liberdade de falar coisas um para o outro que o estranho, eu não vou ter essa liberdade. O estranho vai ter que se tornar meu amigo. Ele vai ter que se tornar alguém próximo de mim. Ele vai ter que ainda se relacionar comigo. Um dia eu disse para ele, tu queres que eu te trate como se eu não te conhecesse há 41 anos? Não dá. Não dá. Meu relacionamento com o Jair, com o Nivaldo, é diferente do meu relacionamento com o Gessé, que está aqui pela terceira vez. É diferente. Não tem como não ser diferente. Aí vai dizer, mas isso é acepção. Não. Isso é cuidado. Isso é zelo. Entendeu? Então, o Pedro, entendendo isso, ele vai objetivar a honra junto com o amor para os irmãos. Porque aqui entre nós não vai ter briga de bêbado, vai? Ninguém vem aqui encher a cara. Então não vai ter nunca uma briga de bêbado aqui. Mas diz para mim, aqui não vai ter desconforto de uma palavra que um irmão diz para o outro? Não vai ter dia que alguém se acha na condição de chamar a atenção de outro, e aí vai chamar a atenção, e o irmão que foi chamado a atenção não vai embora sendo do partido dos tucanos, bicudinho, né? Vai embora tristinho. Não vai ter a conversinha em casa, fulano se meteu na minha vida, acho que eu não vou mais lá não. Você está entendendo? Mas por que esse irmão teve a ousadia de dizer para você alguma coisa que você não gostou? Porque ele é teu irmão, rapaz.
Se ele te olhasse como um estranho, ele não ia falar nada. Se ele tivesse por você o afastamento que um estranho tem, ele não ia te repreender, ele não ia te corrigir, ele não iria te dizer nada, não é assim? O Pedro entendeu isso, então ele disse assim: amai os irmãos. E o que isso significa? O que significa amar os irmãos? Sim, mas o que significa amar? Respeitar. O que mais? Hã? Entender. Considerar. O que mais? Suportar. Vamos lá, me ajudem. Hã? Cuidar. Cuidar. O que mais? Ouvir. Olha aí. Amar o irmão. Ouvir. Em resumo, o amor é o que o amor faz. O amor é quase indefinível. Porque eu diria até que ele é indefinível mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Como a gente não consegue definir Deus em plenitude, vai ter sempre mais alguma coisa para somar, assim também é o amor. Então, o que se chega à conclusão é, para entendermos o amor, é compreender que o amor é o que o amor faz. É tudo isso aí que vocês falaram. Entende? Amar os irmãos é cuidar dos irmãos, é ter compaixão, é dar apoio. É isso. Eu tenho aqui um desafio, eu anotei uma palavrinha, um desafio para dentro desse texto para nós. Amar mesmo aqueles que são inconvenientes, que não andam direitinho. Entendeu? Porque amar quem anda certinho é fácil. Você ama quem faz tudo certinho para ti. Mas a Escritura, ela chama a nossa atenção e diz, é para amar até o teu inimigo. E agora? Você já parou a pensar? Se está mandando amar o inimigo, então, se o inimigo tiver sede, dá água para ele. O cara queria te matar, ele é um inimigo. Mas ele está com fome agora. Está com muita fome. O que é para fazer? Dá de comer para ele. O sujeito é teu inimigo, ele queria te destruir, ele te difamou, ele te caluniou, ele fez uma porção de coisas terríveis para você. E ele está nu. Alguém rasgou todas as suas vestes, maltratou ele, está ferido, e largaram ali na rua, e você está passando, e você olha, é o teu inimigo. O que você deve fazer se vê ele nu? Cobre ele. Irmão Adilson, mas isso não é ser bobo, não. Isso é ser de Deus. Isso é ser crístico. Isso é ser como Jesus. Isso é amar. Isso é ser santo. Isso é ser um abençoado do Pai. Você precisa ser um abençoado para fazer isso. Isso só se torna realizável por aqueles cujo coração está limpo. Porque estes de coração limpo, eles veem Deus, eles reconhecem Deus em todos os seus caminhos, e eles sabem que estas pessoas cuja maldade domina o seu coração são sofredoras, são doentes, são refém da sua própria inveja, do seu ódio.
E a expectativa de Deus é que nós façamos por eles aquilo que Deus faz por nós. O que Deus faz por nós, nos suporta, não deixa faltar nada para nós. Você está me entendendo? A terra está cheia de riquezas, está cheia de frutos, está cheia de alimentos para todos os seres humanos. Olha os bilhões, 8 bilhões. E tem comida para todo mundo, mas, irmão Deus, tem gente passando fome. Aí são razões que nós podemos discutir num outro dia. Alguns passam fome porque não querem trabalhar, alguns passam fome porque não usam a inteligência, alguns passam fome porque não querem semear para colher. Tem muita coisa aí. Normalmente se culpa a política pela fome na terra, mas não é verdade, não. Não é verdade. Qualquer um que quiser fazer um canteiro na praça, colhe alface, colhe tomate, colhe de tudo. Qualquer um que no lixo do supermercado, eu estou dizendo isso porque eu vi fazer isso. Vai no lixo do supermercado ou do feirão, vai ter lá raízes. Pega aquela raiz, planta num canteiro qualquer e vai produzir. E vai produzir. Aqui, quando desmancharam os correios, alguém foi lá e começou a plantar umas verdurinhas. Hoje está lá, né? A prefeitura agora ajeitou. Mas foi lá um voluntário. Plantar verdurinha, salsinha, cheiro verde, todos eles lá. Tudo certinho lá. Ei, você já imaginou se cada andarilho que está pedindo dinheiro resolvesse fazer um canteirinho? Ele não precisava pedir dinheiro para ninguém. Você entende? Então, eles são doentes. Quando eu falo são doentes, psíquicos. Têm a mente atrofiada. Alguns não têm visão da vida. Não enxergam claramente, não sabem. Do lixo dá para fazer dinheiro. Então, como são doentes, precisam ser amados. Precisam ser amados. E alguns, em sua enfermidade, invejam outros. E ao invejar, acabam odiando. Odeiam quem tem. Entende? Tem família dentro da família, que odeia o que tem. Olha para o irmão que possui alguma coisa e fica odiando. Falam mal do irmão. Entende? E o que Jesus diz? O irmão deve ainda ir lá e ajudar. Eles falam mal e o irmão ajuda. Eles acusam o irmão de coisas que o irmão não fez e o irmão vai lá e socorre. É para ser assim. Esse é o caráter cristão. O caráter cristão é um poder. Você entende? Adquirir caráter cristão é receber força de Deus pelo Espírito Santo que reside em nós, e nós, na força de Deus, trocar todo ódio, toda inveja, toda maldade, tudo aquilo que não presta. Nós vamos vingar isso tudo com amor. Com amor. Ele me odeia, eu o amo. Ele fala mal de mim, eu vou falar bem dele. Ele me persegue, eu vou liberá-lo. Ele me faz vários males, mas eu digo, ele não precisa me pedir perdão, eu já estou perdoando ele antecipadamente. Isso é amar os irmãos. É amar os irmãos. Fico feliz quando o meu irmão, entende, começa a progredir. Eu conheci uma família que quando qualquer um estava mal, eles eram os primeiros a socorrer. Eu fui ajudado por eles. Eu fui ajudado por eles. Só que eu descobri uma coisa. Quando eu venci as minhas dificuldades
E eu comecei a adquirir com o meu próprio suor as coisas que eu queria, primeiro as que eu precisava, depois as que eu desejava. Porque tem isso, né? A bênção primária é para suprir as nossas necessidades. E depois, se nós soubermos nos conduzir dentro da bênção, o Senhor multiplica a bênção. E aí nós passamos a adquirir também os nossos desejos. Eu tenho desejo de comer aquilo, tu consegue. Eu tenho desejo de comprar uma camisa assim, tu vai lá e compra, tu consegue, porque tu está sendo abençoado. Eu tenho desejo de ter um carro, e tu compra um carro. Tem gente que o desejo é só uma bicicleta, ele vai lá, compra a bicicleta. Aí depois ele gosta da bicicleta, gosta tanto que ninguém nem pode chegar perto, para não arranhar. Porque o grau de valores é segundo o que cada um alcança. Entendeu? Mas aí daqui a pouco compra uma motinha e chega um dia e diz, não, agora eu quero mesmo é um carro. E aí compra um carro. Aí é interessante porque o medinho de eles vão orar, primeiro que eles vão orar errado, né? Senhor, se tu me der um fusquinha, meu irmão, para com o fusquinha para lá. Não é mais tempo de fusquinha. Entendeu? Só se for um de colecionador. Mas mesmo assim não vai te servir para o dia a dia. Não é legal. Entende? Não, se Jesus me der, olha, se o Senhor Jesus me conceder um Fiatzinho, irmão Deus, daquele velho, tu ora por mim, eu não oro. Não quero porcaria para os outros. Entendeu? Não estou desprezando nenhum carrinho, não, eu só estou dizendo que as coisas, você pode pensar mais alto, você pode sonhar mais alto. Então tem aquele irmão que quando me ajudava na necessidade, no tempo do fusquinha de teto solar, que chovia todo dentro, entendeu? Ele me ajudava. Quando eu melhorei, que eu disse para ele, agora você não precisa me ajudar mais. Ajude outro, porque agora eu quero ajudar também. Ele ficou triste. Aí eu descobri que ele não me amava. Ele tinha o prazer de fazer, entendeu? Porque fazer dava alegria para ele mesmo. Isso é egoísmo. Quando eu faço por causa da minha própria alegria, é egoísmo. A alegria tinha que ser diferente. Eu faço porque quero ver ele melhor. E quando ele estiver melhor ainda, que já não precisa mais eu fazer, é para eu ficar mais feliz ainda. Mas aí eu descobri que o meu irmão era mais doente e necessitado do que eu. Você entende? E não deu mais certo. Não deu mais certo. Aí não tendo o que falar, aí falava assim, agora ele só anda com rico. Meu Deus. Desde quando que eu só andei com rico? Eu só tenho pobre no meu lado? Olha vocês aqui. Entendeu? Então aqui os meus irmãos. Aí ele só anda com rico. Não é que agora eu não precisava da ajuda. Entendeu? Era legal enquanto eu era o necessitado. A partir do momento que eu venço a pobreza, a miséria no caso, e eu não sou mais um necessitado, pronto, acabou seu amigo, acabou seu irmão. Então, o que o Pedro está falando aqui é, ame os irmãos, porque nos relacionamentos de irmãos sempre vai surgir algum conflito. E quando surgir o conflito, respeite, continue respeitando, trate bem, seja gentil, sentam-se e conversem sem se agredir, sem maltratar. Não deixa para resolver as coisas quando o cálice já estiver transbordando de ódio, de raiva. Converse antes. Converse no primeiro passo que deu errado, no máximo no segundo. E resolva as questões. É disso que se trata.
E ame mesmo aquele que te desafia na tua paciência, que te desafia na tua fé, que te desafia na tua consciência. Porque você vai dar do que tem dentro de você. E se dentro de você tem o Espírito Santo, então você vai servir o fruto do Espírito. Amor, longanimidade, paciência, domínio próprio, né? É o que você vai servir para essa pessoa. Depois o irmão Pedro diz: temei a Deus. Temei a Deus. É para ter medo de Deus? O que é temer a Deus? Respeitar a Deus. Respeite a Deus. Reverencie Deus. Dê na sua vida um lugar de destaque para Deus. Ponha Deus em primeiro lugar. Alguém perguntou assim, pastor, perguntou para um pastor, como é que o meu casamento pode ser bem sucedido? O pastor disse, só se vocês for um trisal. O irmão ficou todo escandalizado. Disse, como assim? E o pastor disse, tem que ser Deus, você e a sua esposa. Se o seu casamento não tiver Deus, você e a sua esposa, tem tudo para dar errado. Tira Deus daí e a coisa complica. Entendeu? Por isso, a Escritura diz que o que Deus uniu, opa, Deus estava lá. O que Deus uniu, não separe o homem. Eu já citei aqui nessa noite que o apóstolo João, ele escreveu e disse que Deus é amor. Então vamos lá, o que o amor uniu, não separe o homem. Tem que ter amor. É preciso amar. Temer a Deus é fazer as coisas colocando Ele acima de tudo, até acima de você mesmo. É primeiro Deus, primeiro Deus. Deixa Deus estar no primeiro lugar. Depois você vai agradar a você e a todos os outros. Mas primeiro, reverencie o Senhor, honre o Senhor. Temer, segundo Salomão, é o princípio da sabedoria. A sabedoria se inicia com o respeito à reverência que eu tenho por Deus. Se eu não reverenciar o Senhor, não respeitar ao Senhor, como é que eu vou respeitar todas as outras pessoas? Se Deus não ocupa o primeiro lugar da minha vida, quem ocupará? Eu te respondo. Se Deus não ocupa o primeiro lugar da sua vida, o seu ego, parênteses, o diabo. O diabo é o seu ego. Então, o seu ego ocupará o lugar. E é impossível de bons relacionamentos, de felicidade, de sucesso com um egoísta. Ninguém suporta egoísta, não dá para suportar egoísta. Pode aguentar um tempo, mas depois não dá. Chega um dia que diz, não chega. Porque o egoísta, ele quer que você se anule para prevalecer todas as vontades dele. Um marido egoísta quer, a mulher não pode falar, a mulher não pode dizer nada, é só ele que sabe, é só ele que manda, é só do jeito dele. É um idiota perfeito, né? A mulher egoísta, o marido sofre, passa vergonha, ela não o respeita, porque é do jeito dela, é como ela quer, é na hora que ela quer. Você está entendendo? É egoísta, complica. Então, quando Pedro diz, olha, temei a Deus, ele está dizendo, reverencie a Deus, honre a Deus, seja sábio, não viva sem Deus, não ande sem Deus, não faça nada sem Deus. Deus é tudo para nós. Se eu sou um cristão de verdade, Deus ocupa o primeiro lugar. Eu não troco Deus por nada.
Por nada, não tem negócio. Tratou com Deus, é eu e Deus, não tem negociação. Você entende? Isso é o valor que eu dou para Deus, é disso que se trata. Temer a Deus é valorizar Deus, é honrar Deus, é gostar de Deus. E para isso, eu oro, eu ouço a palavra, eu medito na palavra, tendo entendimento que a palavra é a palavra de Deus, eu passo a obedecer a palavra. O que vai fazer de mim alguém firme, alguém de sucesso, alguém contra quem a tempestade não prevalece. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, como é que Jesus disse que ele era semelhante a um homem, primeiro, prudente, um homem prudente. Você entende? Um homem sensato, um homem equilibrado, um homem de cálculo, de raciocínio. Homem aqui é homem e mulher, tá? É o ser humano, ali, homem do gênero humano. É um humano equilibrado, um humano que faz cálculo, um humano que faz as contas das coisas, que não vai construir um prédio sem antes calcular se tem como começar e acabar. É alguém que dá um passo de cada vez. Alguém que as pessoas até acham, mas como ele é lento, né? Não, ele não é lento, ele é ponderado, ele é sábio, ele teme a Deus, e porque teme a Deus, ele tem sabedoria, pois ao reverenciar Deus, ao honrar Deus, ao respeitar Deus, ele adquiriu sabedoria. E porque ele respeita a Deus, ele ouve as palavras de Deus. E quando ouve as palavras de Deus, ele as põe em prática, porque também tem uma porção de ouvinte esquecido. O que mais se vê é gente fazendo campanha de libertação, campanha da unção, campanha da fogueira não sei das quantas, campanha disso, campanha daquilo, para ter sucesso na vida, o que indica que o número de religiosos que conhecemos dentro das igrejas, em sua maioria, em grande maioria, de 80% a 90% deles, estão vivendo uma desgraça de vida. Estão vivendo uma vida tribulosa, uma vida ruim. E aí você pergunta, mas não é crente? Mas não é cristão? Não é católico? Mas não é uma pessoa dedicada à seita, à igreja, à denominação dele? E todo mundo vai dizer, é. Não falta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Tem umas irmãs que nem limpam a casa. Você vai na casa dela, parece mais um chiqueiro. Me contaram aí outro dia de um pastor que foi chamado para ir orar por uma irmã, que o marido estava... Foi vocês? Que o marido ia se enforcar? Eu acho que foi o Odir que contou para mim. Foi o Odir. Que diz que agora eu não estou lembrado se foi o Odir ou uma outra pessoa que contou para mim, mas a história é interessante. Diz que a irmã chamou, vai lá em casa, pastor, corre lá, porque o meu marido está em cima da banqueta com a corda no pescoço. Aí o pastor correu, foi junto com ela. Quando entrou em casa, levou um susto. E o pastor disse, irmã, não tem outra banquetinha e mais um pedaço de corda? Ela disse, por quê, pastor? Não, porque aqui na tua casa dá vontade de eu me enforcar também. Era louça suja na pia, era o chão todo cheio de comida, entende? Cocô de galinha, porque as galinhas entravam dentro de casa para comer a comida que estava no chão. Era uma porquidade só.
Eu não tenho tempo, pastor, porque segunda é o círculo de oração. Terça-feira é o nosso culto de doutrina. Na quarta-feira eu tenho que fazer visita com a comissão de visita. E aí é encher o tempo de coisa, fazendo tudo errado em casa. Faltou Deus. Faltou Deus. Tem religião, tem igreja, tem ocupação, tem atividade, mas não tem honra a Deus. Quando Deus chamou a nação de Israel para servir de exemplo para o mundo, e aqui eu quero derrubar uma teologia que diz que só Israel era o povo escolhido de Deus. Isso é a maior mentira que já falaram para você. É uma mentira de cunho teológico, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus fez um pacto com Abraão e mandou que Abraão formasse uma nação. A partir dele, de Abraão, com o pacto que Deus fez, Deus formou uma nação, também com um pacto, para que essa nação fosse exemplo para todas as outras nações do planeta. Se eles guardassem a palavra de Deus e seguissem os mandamentos do Senhor, eles seriam tão bem-sucedidos, e eles iam brilhar tanto, eles iriam ficar famosos na terra toda, e as outras nações iam olhar para aquela nação, e seriam abençoadas através daquela nação, porque as outras nações queriam copiar eles. Então nunca houve um pacto só para Israel. Já que desde o chamado de Abraão, Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Como é que era só aquela? Não era só aquela. Quando eu falo assim parece que eu estou bravo, né? Mas eu fico bravo com o teólogo mesmo. Porque eles ensinaram tudo errado. Entendeu? Todas as nações são de Deus. Deus criou todas as nações. Todos existimos por vontade de Deus. Todos nascemos pela vontade de Deus. Paulo aos Romanos vai explicar e diz que para aquela nação houve uma lei e eles serão julgados pela lei. Mas para todos os outros gentios, ou seja, para todos os outros povos pagãos, porque não tendo aquele conhecimento eram considerados pagãos. Mas para todos os outros povos, todo aquele que faz o bem será retribuído com vida eterna, vida perdurável. Está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, você procura em casa, leia lá, entendeu? Onde está o capítulo e verso, vai procurar, seus malandros. Leia a carta inteira para ver, entendeu? Então, ó lá, é porque tem gente que é tudo de mão beijada. Onde está escrito, irmão Adilson? Vai para o Google, entendeu? Hoje está fácil, é só chegar. Agora é o copiloto? Acho que é isso, né? Que é da Microsoft também. Já tem até no WhatsApp. Você chega lá e pergunta, ele vai buscar para você. Entendeu? Então, está tudo fácil. Poupou o tempo de quem ensina, né? Porque, vai lá e procura lá, está lá. Entendeu? Então, o Paulo escreveu e disse, olha, que aqueles que fazem o bem e procuram honra, vamos buscar essa aí, Diego? Eu acho que é capítulo 2 ou 7. Eu vou procurar aqui também. Essa temos que ler, isso é importante para nós. Romanos, capítulo... Deixa eu ver se é o 2. É o 2 mesmo. 2, versículo 6. Olha só o que está escrito. Já achou aí? Versículo 6. O qual recompensará. Quem recompensará? Deus. O qual recompensará cada um segundo. Mas é pelas obras? Não é pela graça? Você está vendo? O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber,
a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram o quê? O que mais? E incorrupção. A vida eterna é dada para qualquer ser humano. O contexto que o Paulo está dizendo é que é o seguinte, ó, é aquilo que eu estava falando. A lei, o judeu vai ser julgado pela lei. E todos os outros que não são judeus, eu e você, seremos julgados pelas nossas obras e pelas nossas motivações e intenções. Se dentro de nós há desejo de fazer o bem, e nós perseveramos fazendo o bem, Deus promete vida eterna para nós. Se na nossa busca nós buscamos glória, honra e incorrupção. Glória aqui, doxia. Ora, o brilho de quem faz a coisa certa. O brilho da justiça. Entendeu? É essa a glória. Eu quero ser justo. Eu preciso ser reto. Eu preciso fazer as coisas certas. Eu quero um pacto com Deus para viver direito. Eu quero honrar a minha esposa. Eu quero honrar a minha família. Eu quero honrar os meus amigos. Eu quero honrar as pessoas que confiam em mim, acreditam em mim. Eu não posso falhar com elas. Eu não posso tratá-las de qualquer maneira. Eu preciso dedicar-me em honrá-los de todo o coração. Você está entendendo? Quando isso acontece, o Senhor nos dá vida eterna. Agora, olha aqui. Mas a indignação de quem? De Deus, está no contexto. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Discute, nunca põe em prática o que aprende. Gostam de confusão. Aos que são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, à tortuosidade. Gente que não faz o bem e que anda todo errado e que vem para a igreja com a Bíblia na mão, dizendo que só o Senhor é Deus, achando que isso resolve a vida dele. Queridos, isso não resolve nada. Ou nós andamos direito, ou nós fazemos as coisas certas, e não adianta eu te enganar. Ai, a graça de Jesus vai passar a mão na tua cabeça. É mentira. É mentira. Se você não buscar com força, e não desejar, e não praticar o bem, o que você vai receber é indignação e ira. E aí, versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do ser humano que faz o mal. Eu não vou continuar porque a mensagem não é essa, você lê em casa o restante. Fez coisa errada, é tribulação e angústia. O que eu vejo de gente chorando, irmãos? Quando eu digo que não tenho luta, tem uns que saem daqui bicudo e ainda me xingando. As coisas não são assim, eu não posso acreditar que isso é assim, eu não tenho luta, mas eu estou zelando por fazer as coisas certas. Eu tenho caprichado, eu tenho perdido dinheiro para fazer a coisa certa, entendeu? Eu tenho andado direito. Eu já entendi que se um dia eu precisar falar com Deus a respeito de qualquer coisa na minha vida, eu preciso estar pronto e preparado para chegar diante dele como chegou o rei Ezequias. E como que chegou o rei Ezequias diante do Senhor? Ele chegou dizendo: Deus, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença. O Ezequias não queria o testemunho de mais ninguém. Ele precisava da aprovação de Deus, ele precisava de que Deus dissesse: é verdade, tu tens andado na minha presença, tu tens guardado os meus mandamentos, tu tens andado em justiça, em retidão, eu tenho me agradado de ti. Ele disse: pois é, Senhor,
e tu dissesse que eu vou morrer hoje, mas eu gostaria de viver mais um tempinho, eu não gostaria de ir embora agora. Sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Isaías voltar lá do pátio, que o profeta já estava saindo lá no pátio do palácio. E o profeta Isaías, Deus disse, volta lá, que eu tenho que fazer uma mudança aqui. Eu tenho que arrumar essa coisa aqui, porque o homem que está falando comigo é um homem de honra, é um homem de respeito, é um homem justo, é um homem correto, é um homem que me honrou a vida toda, é um homem que me botou em primeiro lugar na sua vida. E o Isaías não entendeu mais nada, fez a volta e entrou, e quando chegou lá dentro do palácio, disse, olha, Deus disse para eu voltar e mudar a mensagem toda. Como é que é? Deus falou que tu vais viver mais 15 anos, Ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para ti. E se tu queres uma prova, pode pedir. Tu queres que o sol ande para frente e tu veja na sombra do relógio de Acás? Tu queres que o sol ande 45 graus para frente ou tu queres que ele volte 45 graus? Tem gente que não sabe fazer prova com Deus, né? Ele vai ali, ó Jesus, se é tu que quer que eu, se é tu falando mesmo, faz passar uma Kombi amarela. Irmão, Kombi amarela passa todo dia, poxa. Vende ovos, tudo, entendeu? Pede isso. Eu sempre digo, vai fazer prova, não deve fazer, mas se for fazer prova com Deus, pede para dar maçã no pé de limão. Aí você sabe que é Deus. Não, mas eles vão lá, Senhor, outro dia cheguei numa casa, o irmão Adilson, tu és a testificação da minha oração. Eu disse, o que houve? Não, eu fiz uma prova com Deus. Se fosse para eu fazer tal coisa, tu ia vir aqui em casa, e tu chegasse aqui. Eu disse, tu não faz. Não faz, que isso não tem nada a ver com a tua oração. Eu já ia vir aqui mesmo, não faz isso aí. Tu não acredita que foi Deus que te trouxe aqui? Eu não acredito, ninguém vai botar na minha cabeça. Entendeu? O Ezequias sabia fazer as coisas. Sabe o que ele disse? O Ezequias disse assim, olha, a sombra aí para frente, 45 graus é o normal. O relógio vai levar, vai funcionar assim. Então, se Deus mandou tu dizer isso para mim mesmo, que o sol volte. Que o sol volte 45 graus. Isaías, pode olhar a sombra. E a sombra voltou atrás. O sol recuou. Não vou me desenvolver nessa área, mas se vocês pesquisar e ler, pergunta sobre os astronautas, as primeiras naves que subiram aí, entendeu? Eles precisaram fazer cálculos e faltava 45 graus. E a ciência buscou, até que alguém disse, não, mas tem na história da humanidade um dia que o sol retornou 45 graus. Era o que estava lá, precisando. Leia, pesquise que você vai encontrar isso. Entendeu? Tem uma testificação. Oh, glória a Deus. Os que honram a Deus não são confundidos. Os que honram ao Senhor, eu vou ter uma palavra para ti nessa noite aqui, dá as escrituras para ti. Está escrito, os que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Mas aqueles que me desprezam, como é que eu desprezo Deus? Deus diz para eu fazer de um jeito, eu faço tudo ao contrário. Deus diz para eu andar fazendo bem, eu faço mal. Deus diz para eu andar amando e eu fico odiando e guardando mágoa no meu coração. Deus diz para eu fazer as coisas direito, eu faço as coisas tortas. Ele diz para eu andar na justiça e eu ando no pecado, na iniquidade. Ora, dessa forma eu desonro a Deus. Ele disse, mas os que me desonram serão envilecidos, vão murchar, vão se acabar, vão ser corroídos pela própria miséria, pela própria desgraça. Eu não estou te assustando, eu só estou querendo que você entenda o valor de honrar a Deus. Para acabar,
honre o presidente. É uma palavra profunda. Ela mexe comigo. Mexe comigo. Quantas vezes eu honrei o presidente? Eu já xinguei o presidente? Eu já falei mal do presidente? Honrar o presidente é respeitar. Respeitar, respeite, é o presidente. A Escritura diz que é para nós orar pelas nossas autoridades. Diz que não é para nós ter medo da autoridade, seja ela quem for. É mais profunda ainda, é difícil de entender, mas diz que a autoridade que está constituída, ela é servo de Deus. E agora? Paulo diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem te deu autoridade para julgar o servo alheio? Você pode votar, você pode escolher. Enquanto você está votando, enquanto você está escolhendo, você tem as suas decisões, você pode ter as suas opiniões, eu posso ter as minhas. Está tudo certo. Mas eu não gosto desse, eu não concordo com esse, eu não gosto deste para governar, eu não gosto deste por isso, por aquilo, eu não gosto. Tudo bem, você não está pecando, você não está errando. Mas uma vez eleito, honre o presidente. Honre o governador. Honre o prefeito. E mais, ore por eles. Ore por eles. Porque ainda que você não entenda, ele está lá por teu bem. E agora? E aí diz que está lá para o teu bem, porque é servo de Deus. Só chegou lá porque o Senhor está dando a vida para ele. Os cargos, as posições estão embaixo de uma hierarquia. E nós precisamos respeitar. Entendeu? Respeitar as autoridades. Exemplo, pagar os impostos, respeitar as leis e orar por eles. Orar por eles. Uma crítica minha, eu demorei para aprender isso, tá, irmãos? É recém. Eu estou aqui fazendo confissão. É recém. Demorei para entender isso. Eu tive que mergulhar aqui, mergulhar e mergulhar para entender isso aqui. Ele é um ministro de Deus e eu preciso orar. Eu preciso desejar que dê certo. Eu preciso querer que dê certo. Eu preciso torcer para dar certo. Porque vai envolver eu, vai envolver você, vai envolver a nossa família, vai envolver o todo. E tem um detalhe: qualquer crítica tecida por nós aqui não arruma nada, não resolve nada. Às vezes é uma faísca que bota fogo em grupos despreparados na audição. Você está entendendo? Leva a rixas, discussões tolas, vai acabando com a gente dentro daquilo que está sendo feito. Mas se nós fazermos o que a Escritura diz, se nós nos conscientizarmos, isso é conscientização, nos conscientizarmos e orarmos por eles, isso pode mudar. Isso pode fazer com que alguém que está andando errado transforme o seu caminhar. Pode fazer com que um olhar modifique as coisas. Então, ore pelas autoridades, tá? Sim, mano.
Eu diria que a nossa oração ela deve partir da perspectiva de como Deus pode agir através desse homem para nos ajudar. Então, orar para Deus dar sabedoria, orar para Deus iluminar, orar para Deus levá-lo a uma audição perfeita dos conselheiros que estão no entorno, que Deus coloque no caminho dele pessoas gentis, honestas, que amam, pessoas de Deus, porque nós temos que pedir isso, entendeu? Esse é o caminho. Quanto à bênção, ele já é um homem abençoado. Eu já disse para vocês que todos os... Não, porque a bênção é o seguinte: todo ser humano é abençoado. Todo ele é abençoado. O problema é o que eu faço com a bênção. Entendeu? Todo ser humano está abençoado, não tem ser humano amaldiçoado. Entendeu? O que tem é ser humano recebendo os frutos da sua semeadura, como acabei de ler aos Romanos. O cara está fazendo mal e está cheio de angústia, de tribulação, cheio de tristeza, entende? Está mal, porque ele está semeando o mal. Eu quero concluir, as horas se foram, e eu quero concluir dizendo o seguinte, 1 Pedro 2,17, e aí eu aconselho vocês a ler também os versículos antecedentes em casa, que são versículos maravilhosos, tá? Ele nos desafia a viver com honra e amor. É um chamado para refletir o caráter crístico. Ora, se eu sou de Cristo, se eu vivo para Cristo, eu preciso ouvir as palavras de Cristo. Irmão Adilson, mas é o Pedro que escreveu. Tá, querido? O Pedro aprendeu com quem? Quem é que ensinou Pedro? Quem que recebeu mais lição de Jesus na vida? Foi o Pedro. Foi o cara que mais ganhou esculacho. E o cara que mais aprendeu com Jesus. Entendeu? Tem gente que não gosta de um esculacho, né? Só que você aprende. Jesus era amigo do Pedro, era tão legal com o Pedro, tão legal, que um dia chamou ele de Satanás. Foi. Pedro, Senhor, não faz isso contigo, não morre não. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Tem gente que pensa que ele expulsou um demônio do Pedro. Não, era o Pedro que era Satanás. Satanás é o opositor. Ele estava se opondo à missão de Jesus. E aí Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, que não cogitas, não pensas nas coisas de Deus, mas só pensas nas coisas dos homens. Ou seja, tu não quer que eu morra para eu ficar aqui contigo, mas eu tenho que morrer para eu estar com todo mundo. Você entendeu? Com tudo isso, vamos nos esforçar para amar, honrar a todos, temer a Deus e orar pelas autoridades. Eu espero que você tenha entendido o valor do que te falei nessa noite. Se é que você é um cristão. Se é que você quer ser um cristão. Se é que você quer dizer, não, eu quero esse tipo de vida para mim. Eu quero ser como Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Então, ore a Deus. E no seu coração deseje, já que desejo também é oração. Eu diria até que desejo é a maior oração que se faz. A maior oração não é aquela que você fala. Quando eu falei de Ezequias, sabe como é que ele orou? Ele virou para a parede, ele estava na cama, doente. E ele não podia se levantar, ele virou para a parede e chorou. Não se ouviu a voz dele. Está escrito porque ele contou depois, mas não se ouviu a voz dele. Ele chorou. E no coração, Senhor, Tu tens visto como eu tenho andado na Tua presença. Você pode orar assim? Sua consciência te permite orar assim?
Se você puder orar assim, então você tem uma chave que abre todas as portas e janelas celestiais. Se você pode orar assim, então diga, grite para o mundo: eu sou um bem-aventurado. Eu sou um abençoado do Pai. Amém? Vamos ficar em pé aí. Vamos agradecer a Deus esse momento. Eu espero que você guarde essa palavra e de todo o seu coração